Voltei! Faz um tempinho, eu sei, tem mais de um ano que eu não gravo vídeo, mas já era mais do que tempo de voltar às atividades por aqui e antes tarde do que nunca, né? É verdade. Enfim, bem-vindos a mais um vídeo do canal que você assiste todos os dias. Meu nome é André Mário. Não se esqueça de seguir lá no Instagram, porque é por lá que eu costumo pedir perguntas que eu vou responder aqui em vídeo, com dicas, sugestões sobre como aprender idiomas da melhor forma possível. E caso você ainda não tenha percebido, esse canal aqui foca em ajudar aquelas pessoas que por alguma razão não conseguiram aprender um idioma, mesmo tendo estudado na escola ou em cursos e assim por diante. Então aqui a gente vai dar essa ajuda que você precisa para chegar mais longe e mais rápido na sua aprendizagem de idiomas. Eu deixei a pergunta lá no Instagram e caso você não tenha visto, eu vou lembrar mais uma vez, é só seguir. E a pergunta era sobre o que você gostaria de aprender, alguma coisa que você sempre estudou na escola ou no curso e você nunca aprendeu acerca de inglês. E uma das perguntas que eu recebi é: como é que eu faço para aprender melhor sobre Embedded Questions? Sabe o que são Embedded Questions, Samara? Não. Nunca ouviu falar? Embedded Questions nada mais são do que uma pergunta dentro de uma outra pergunta, mas como é que isso funciona na prática? Se eu estou fazendo uma pergunta dentro de outra pergunta, então são duas perguntas? Não, na verdade é uma pergunta só. O que você tem que levar em consideração é que na Embedded Questions, na verdade, você tem apenas uma pergunta sobre uma outra questão. Então é uma pergunta só. Você vai encontrar apenas um elemento de pergunta. Por exemplo, se eu quero perguntar se você sabe de onde eu sou. Ou seja, de onde eu sou, where I am from. Ou seja, eu não estou invertendo verbo e pronome I am aqui, está na forma afirmativa, porque este não é o elemento de pergunta. O que eu quero perguntar é se você sabe. Então, do you know? Esse é o elemento de pergunta. Logo, uma vez que você usa o primeiro elemento de pergunta numa frase em inglês, o restante, que poderia ser também uma pergunta, que você também não sabe, que a outra pessoa também não sabe, não vai estar na forma em que mostra um elemento de pergunta. Ou seja, no caso desse verbo, o verbo to be, ele não vai estar invertido, verbo e pronome. Então vai ser, do you know where I am from? Você sabe onde está... Vixe, peraí. Problemas técnicos. Estou consertando. A gente tenta deixar o negócio mais bonitinho para que o vídeo fique legal e os negócios ficam caindo aqui. Mas também, né? Eu colei isso aqui com fita. A fita ficou, né? Mas a luz, não. Mas já estou consertando, não se preocupe. Demorou tanto tempo para começar que quando comecei a gravar o negócio estava caindo. Você sabe onde estão os meus sapatos, ok? Onde estão meus sapatos? Where my shoes are. Essa não é a pergunta. A pergunta é se você sabe. Ok, então a frase fica na forma afirmativa, essa parte da frase, e o elemento de pergunta é se você sabe. Logo, do you know where my shoes are? Simples, fácil e inteligível. O que mais que eu ia fazer? Embedded Questions se torna um problema muito sério para brasileiros, porque aqui no Brasil estamos acostumados a aprender a fazer perguntas desde o começo. Então a gente meio que internaliza aquela formazinha, de fazer, aquela receita para fazer perguntas. Ou seja, se você está usando determinados verbos, você apenas inverte verbo e pronome. E daí você fixa isso na memória e não esquece nunca, jamais. Mesmo quando é uma pergunta desse tipo, ou mesmo quando é uma pergunta dentro de outra pergunta. Só que você precisa se desvincular disso para que você possa fazer outros tipos de perguntas mais complexas. Então, Embedded Questions são esses tipos de perguntas em que você não vai levar em consideração aquilo que você aprendeu lá nos níveis básicos. Outro assunto do qual me pediram para falar foi sobre o problema do Gringo. O que é o Gringo? Para você que não sabe, Gringo é uma página, tanto no Facebook quanto no Instagram, e acredito que em todas as outras redes sociais, que tem por objetivo trazer expressões brasileiras, só que traduzidas em inglês, traduzidas ao pé da letra. O grande problema é que o Gringo não tem um aviso lá, dizendo, ou pelo menos não que eu saiba, não tem um aviso, ou não é nada explícito, que aquelas expressões não são como essas expressões brasileiras são ditas em inglês. E uma coisa que o brasileiro tem mania de fazer é querer tentar traduzir expressões do português em qualquer outro idioma que seja, nesse caso, em inglês.
e elas simplesmente não funcionam dessa forma. Então você vê vários exemplos de expressões do nosso cotidiano aqui no Brasil que eles fazem uma tradução literalmente, ou seja, é uma página que ajuda mais o estrangeiro a entender o que ele está dizendo e o que isso significa, mas não vai de forma nenhuma ajudar o brasileiro a melhorar o seu inglês, até porque se você colocar aquelas expressões lá apenas traduzidas literalmente em inglês, e começar a falar, ninguém vai entender do que você está falando. Vamos dar uma olhada em algumas dessas expressões que o gringo está aí difundindo como se fosse a expressão, quer dizer, não sei se é essa a intenção deles, mas que os brasileiros entendem como se fosse a expressão em inglês, a expressão aqui do cotidiano brasileiro em inglês. Conhece gringo, Samara? Não. Nunca ouvi falar do gringo? Gringo é quando você tem um passaporte definitivo? Não. Não. Na melhor das hipóteses, você poderia ter pensado que gringo é um gringo, né? Acho que é esse o trocadilho que eles fazem na página deles. Você nunca ouviu? Página da Gringo, que é o green, verde, sou daltônico. Green e go, que é... Bom, go, o verbo ir que forma gringo, gringo, entendeu? Gringo Dictionary é o nome. Naturalmente, é uma boa página se você quiser dar algumas risadas, porque algumas expressões de fato são engraçadas. Imagina você, por exemplo, pegar uma expressão do cotidiano do inglês, como por exemplo, It's raining cats and dogs, que literalmente quer dizer, está chovendo gatos e cachorros, traduzir literalmente para o português e sair por aí dizendo, está chovendo gatos e cachorros. Vai ser um pouco engraçado, né? Então, uma das postagens que eles fizeram aqui foi Complicated and Little Perfect, que traduz literalmente por complicada e perfeitinha, aquela canção que todo mundo conhece, né? E eles descrevem abaixo exatamente o que essa expressão ou canção, né, que é uma canção, quer dizer. Eles falam a line from the song Woman of Phases, ou seja, é uma das linhas da é uma das linhas da canção Mulher de Frases. Mulher de Fases. E fala de quem é a canção, etc, etc, etc. Ok, serve pra quê saber disso? Pra nada! No sentido de você aprender a falar inglês, realmente serve pra nada. Talvez ajude um gringo a entender melhor das expressões culturais brasileiras, e apenas. Veja bem, essa aqui é muito interessante, uma que eles escrevem aqui. Health é a expressão, a tradução literalmente. Health, se você não sabe, quer dizer saúde. Mas em inglês não é health que você fala quando alguém espirra. Em português, sim. Em alemão, também. Gesundheit. Mas em inglês a gente não diz health. Geralmente a gente fala bless you, God bless you, ou apenas... Enfim, qualquer outra expressão que você pode pensar aí. Afinal, tem muita gente falando inglês, então muita gente fala coisa diferente. E eles explicam o que quer dizer health. Ou seja, quando alguém espirra, nós dizemos health. E a pessoa responde, amém, é bem brasileiro. Então, você percebe que isso aqui não é uma ajuda para brasileiros aprenderem ou para melhorarem o seu inglês? De fato, não é. É mais para um americano, para um estrangeiro, qualquer que seja, entender quais são as intenções das nossas expressões brasileiras. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar também suas perguntas para próximos vídeos, para que eu possa responder a pergunta de forma bem simples e objetiva para você. Muito obrigado por ter assistido, até o próximo vídeo.